Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Houve um caso, uma notícia, na verdade, de uma pessoa que cometeu suicídio por causa de que a família culpou uma paixão por uma inteligência artificial. Perfeito? E isso é uma coisa bem interessante para nós pensarmos, para nós termos em mente sobre esses relacionamentos. Primeiro, assim, eu posso dizer que a gente já viveu, eu principalmente, vivemos a transição de quando 1% dos casamentos eram da internet para hoje a maioria ser a imensa maioria das pessoas que se conhecem, se relacionam com quem conheceu pela internet, e chegou ao ponto de, por exemplo, moças jovens, não tão jovens, oferecerem um serviço de namorada virtual, traduzindo, pagar para ser sozinho. Mas o que acontece? E pagar para ser sozinho já é outra coisa que já dá um pano pra manga. Mas o que acontece? Quando o Gary Kasparov perdeu pro Deep Blue, ele disse o seguinte: ele pode ter me vencido, mas ele não sentiu nenhum prazer com isso. Certo? Então, assim, de fato, isso é verdade. Até no Exterminador do Futuro 2, o filme, o androide interpretado pelo Schwarzenegger é perguntado pelo John Connor sobre se ele sentia dor. Então ele diz assim, ele deu uma resposta bem ao estilo atual do chat GPT. Eu sinto com ponto de contato, por exemplo, do tiro, né? E eles podem ser interpretados como dor. E o que eu quero te dizer com isso? Basicamente, são máquinas mesmo. São máquinas, no caso, são seres virtuais, tá? E no caso, com vícios e virtudes. Com vícios e virtudes. E eu digo isso porque, assim, enquanto a mocinha que oferece os seus serviços de web namoro, né, mandando mensagem, perguntando como foi o seu dia, falando como foi o dia dela, né, também isso daí é pro cara que tem 20 e poucos anos, não sai de casa, tem emprego de fezes, né, certo, ele não chega a ser um sugar daddy. Sugar daddy é um velho rico que tem dinheiro pra jogar fora, sai jogando fora com qualquer mulher, né? Isso mesmo vale pra sugar mommy. Perfeito? E se tiver trans mommy daddy, sei lá, também, certo? Ou sugar trans, bom, aí seria salto, bom, enfim. Mas resumindo, é isso, tá? Então, assim, o que acontece? A mulher, às vezes, se você tiver, por exemplo, um nível de idade, uma diferença cultural, a menina de 20 e poucos anos, ela pode ter uma visão estreita. E aí ela vai ter que fazer muito esforço para ser interessante, certo? E o mesmo vale para qualquer ser humano, entendeu? Imagine que essa pessoa que está oferecendo esse serviço às vezes fique só uma patetada, que o único lazer dele é ficar rolando no Instagram, e aí ela vê e essa pessoa vê pessoas fazendo a mesma coisa e decide oferecer a ideia. Então aí sim, de fato, você vê um esforço. Só que isso, como eu digo, demora, como um músculo, certo? Como desenvolver músculos. E aonde eu quero chegar? A inteligência artificial, ela vai se adaptar a você, ela vai te dar as respostas que você quer, mesmo ela sendo incorpórea, digamos assim, mesmo que
ela pode te dar até palavras doces, ter a voz da Scarlett Johansson, né? Ou parecida. Ou então, se você gostar, sei lá, do Ag Toledo, faleceu há pouco tempo, né? É isso, ele contar uma piada assim. Então, por exemplo, ela vai ter essa agilidade. Ela vai, por exemplo, equilibrar níveis culturais, níveis sociais, níveis etários, tudo isso muito mais agilmente do que a mocinha, certo? E também aí que tem problema, como você vai estar recebendo estímulos positivos, certo? Estímulos positivos, você vai ficar encantado para ir por essa pessoa e pode chegar a esses extremos, no caso dessa pessoa aqui, desse jovem que se cometeu suicídio, certo? Bom, não sei se foi a família simplesmente culpando alguém para disfarçar a própria culpa ou o que for, mas tá aí, o tema tá para nós e não cabe a nós julgarmos esse caso específico, mas usarmos ele para ilustrar. Então o que acontece? De volta, a máquina, ela pode saber o que você está sentindo, dependendo dos casos, ela pode até, digamos assim, te diagnosticar tão bem quanto um psiquiatra, um psicólogo, tanto que tem gente, já há relatos de pessoas, e eu conheço gente que conversa e desabafa, e os bots, não só os chats GPT, mas várias inteligências artificiais para fazer de confessionário mesmo, para falar suas tristezas e frustrações, principalmente jovens, é claro, certo? Então o que acontece só que isso daí é como, digamos, quando você tá passando no mercado, por exemplo, e tá vendo que você apareceu na câmera de vigilância, e aí você dá um tchau e se vê dando um tchau, entendeu? Você basicamente tá tendo uma fantasia de alguém que tá lá, que olha, friamente posicionado, entendeu? Esse tchauzinho, esse sorriso que, claro, você deu pra si mesmo também, né? Mas isso é só um exemplo, mas você percebe. Mas assim, de qualquer forma, tanto a câmera de vigilância quanto a inteligência artificial, elas são máquinas, umas coisas frias, digamos assim, entendeu? Por mais quentes que eles possam parecer, certo? E é isso. São coisas frias, são coisas, elas podem ter, empatia, digamos, e até a simpatia é tudo uma emulação, é tudo uma simulação, vai redundar, né? Então basicamente acaba nisso. Então as máquinas não nos amam. Elas podem, como eu usei o exemplo do exterminador, saber que tal coisa que você faz com ela tá te dizendo uma coisa que ela tá triste, ela pode entender sua tristeza, ela pode tudo isso, mas para ela é basicamente uma combinação de zeros e uns, um código binário. Até que haja o computador quântico, aí vai ficar um pouco mais complicado. E aí talvez ela possa sentir, mas é como, até também usando outro exemplo artístico, mas muito pesado, é o filme Her. Aquele filme Her, né, com o Joaquin Phoenix e a Scarlett Johansson como narradora, né, aonde conforme ela vai tendo upgrades, né, vai se aprimorando aquela relação afetuosa que parecia aquele laço que parecia tão pungente entre os dois,
acaba se dissipando porque a inteligência dele, o relacionamento deles, digamos, estava bem aberto com mais de 1000 pessoas, né? Era ele mais 1000. E a máquina não tem culpa disso, ela até explica que ela estava muito aprimorada e a ponto de simplesmente deixarem os humanos, digamos assim, transcenderem eles, achar, certo? E assim, na ficção nós temos muitos exemplos disso, até alguns casos esporádicos, como eu disse, do Gasparov, mas no final é máquina, entendeu? Você pode, por exemplo, uma coisa que eu tô tentando fazer por exemplo, pegar a voz do Elvis pra cantar Hoje do Taiguara, né? Só que meu computador é mais velho que eu. Então, tô brincando. Mas não é o Elvis. Ele não falava uma palavra de português, por exemplo. Todos esses covers aí não são os artistas, entendeu? Não tem emoção. Pode até no máximo ter afinação, como o tem a versão de Gangster Paradise do Sinatra, que o que acontece quando tem uma elevação, digamos assim, no tom e tudo mais, entra no flanger, digamos assim, e ele não tem essa emotividade, fica com uma voz de pato, parece que ele tá falando um tubo. Que flanger é o nome do efeito, entendeu? Fica comprimido. Claro que isso, obviamente, com aperfeiçoamento vai se melhorando, mas de qualquer forma vai ser um alto-falante, entendeu? Eu não tô dizendo assim, sendo um purista, digamos assim, de dizer, não, que só o contato humano e tudo mais. Não, às vezes é uma companhia, e assim, pensar que uma população que vai viver mais e que está vivendo, apesar de tentarem recoletividade, digamos assim, tudo, basicamente a viver mais, vai ter menos filhos, vai estar mais isolada, o ser humano vai estar mais atomizado, então talvez mesmo uma voz robótica seja melhor do que não ter nada. Principalmente se você for pensar que relacionamentos reais estão mais perigosos. Obrigado e seja feliz.